A fumaça enfeitava a noite, já cansada de existir. O ambiente fechado enchia os poros de suor, que misturavam na pele também, nas peles já cansadas. Odair entrou com sua costumeira lentidão. E quem o visse pensaria que certamente ele estava chapado. Mas não, Odair era assim mesmo. E todos na casa o conheciam. Chegava sempre cedo, arrastando seus pés cansados sobre o chão grudento. Sentava no canto mais escondido e escuro, onde ele pudesse ver sem ser visto. Tomava uma dose de pinga pura e esperava o espetáculo começar. O espetáculo das pessoas tingidas de cores. Pessoas que para ele eram sobrenaturais. Seus vestidos, seus olhos pintados e seus olhares tinham tons nunca antes vistos na luz do dia. Tudo aquilo tinha cor, tinha volume, tinha peso, tinha luz, tinha sombra. Odair sempre pensava como se sentia mais perto de Deus naquele lugar, como se sentia vivo, tão vivo. Era por isso que gastava quase toda a aposentadoria com muito orgulho, tomando sua pinga e fazendo um agrado às suas mulheres. Sim, todas eram suas mulheres, porque ele via cada uma delas, como elas eram, e só elas sabiam disso. E só Odair sabia como elas eram. Não gostava de tocar, não ousava tocá-las, tamanho respeito que possuía por aquelas figuras, por aquelas mulheres tingidas de cores que o tratavam com carinho e respeito. Todas adoravam Odair, desabafavam com Odair, reclamavam com Odair. E ele ouvia paciente e achava fascinante conhecer todas aquelas mulheres com tanta intimidade. Odair sentia que assim conhecia o mundo. Para Odair aquilo era o paraíso, abafado, fechado, a vida condensada, espremida num só lugar, tão espremida lá dentro que às vezes chegava a explodir e vazava alguém porta fora, ou mesmo rolando entre os cacos da janela quebrada, embebidos em sangue e suor. Aquilo para Odair era a vida pulsando. Odair morria de rir desses incidentes tão típicos do local, mas ria baixinho, com a mão sobre a boca, como aprendera, desde que perdera alguns dentes e teve que usar ponte. Mas tudo encantava Odair, até o som do vidro se quebrando, fossem garrafas ou janelas. Aquilo era música. Kátia, Grace, Vivian, essa noite teria o show da Jéssica, que era sua preferida. Não sabiam bem porquê, mas imaginava que Jéssica tivesse um gosto diferente das demais, embora nunca tivesse experimentado. Ela olhava diferente, não para os outros, talvez para ele, ou talvez para os outros sim, mas não só para os outros, mas para o mundo. Jéssica tinha mais sombra no olhar, embora usasse pouca maquiagem. Jéssica não tinha formas tão avantajadas quanto as outras, e nem todos preferiam Jéssica. Mas Jéssica tinha aqueles pés que Odair jamais ousara tocar, mesmo que Jéssica tivesse permitido, insistido tantas vezes, notando a adoração que Odair tinha por eles. Apenas uma vez, enquanto Jéssica dormia, Odair percorreu sutilmente o indicador por toda a parte superior do pé esquerdo de Jéssica, porque se ela tivesse acordada, Odair não teria coragem. Tinha certeza de que ela sentiria através do seu toque tudo aquilo que ele nunca teria coragem de dizer. Sentiria o seu desespero, a sua solidão, e ficaria assustada, com certeza. Então, somente naquele dia, Odair passou o indicador sobre o pé esquerdo de Jéssica e ficou olhando para o próprio dedo e por muito tempo com a boca aberta, um sorriso bobo. Odair nem se atentava às formas de Jéssica, que para ele já eram tão conhecidas. Olhava para os pés e dava um sorriso de satisfação. Quando Jéssica estava no palco, Odair se sentia orgulhoso de ver como as pessoas olhavam para ela. Aquelas pessoas estavam em paz. Ele não via isso lá fora. Naquele momento, Jéssica era Deus, pois só Jéssica importava para todos. E até as outras meninas que dançavam em outros colos só o faziam graças ao ritmo instaurado por Jéssica. Aquele palco trazia um poder
a quem lá entrasse. E nesse momento, era Jéssica o centro das atenções. Embora fosse sempre o centro das atenções para Odair. Desde a primeira vez em que ele entrou naquele lugar. Sequer se lembrava de quando não era bom com datas. Mas devia fazer muito tempo, porque Jéssica era muito novinha. E seu olhar de sombra agora, antes, era só medo. Hoje ela não tinha mais medo. Ela tinha cansaço de saber que a vida era só aquilo e pronto. E no fundo tinha saudades do seu olhar de medo. Odair sabia disso. Ela havia ele revelado certa vez. Saudades de ter medo. Saudades de me sentir vulnerável na vida, repetia ela, bêbada. Hoje ela tinha certezas que não assustavam. E ele entendia, respondia com seu costumeiro silêncio, seu olhar lento, mais lento que o coração de Jéssica. E por um momento, eles se entendiam. Certa vez, Odair sempre corava ao se lembrar disso. Sonhou que pedia Jéssica em casamento, que comprava um terreno com um quintal grande e que todas as noites ele massageava seus pés. Aqueles pés tão cansados de saltos. Na verdade, Odair não sabia se tinha sonhado ou imaginado ou vivido tudo isso em alguma realidade paralela. Mas se dissesse isso em voz alta, diriam que ele era só um velho doido. Então, ele preferia pensar que sonhou com aquilo. Olhou-se num daqueles cacos de espelho colados à parede. Não era tão velho, talvez um pouco maltratado pela vida. Ajeitou o que restava do cabelo e coçou a barba, olhou para Jéssica e achou que ela tinha lido seus pensamentos. Mas já era tarde para esses pensamentos e Jéssica ainda tinha muita coisa para viver naquela noite colorida, naquele espetáculo que era sua vida. Jéssica está cansada, notou, e pela primeira vez sentiu que não tinha motivos para sorrir, pois Jéssica estava cansada. Aquilo o perturbou profundamente. Ajeitou a camisa, tentando resgatar o resto de vaidade que talvez tivesse existido um dia nele. Olhou ao redor e aquelas cores começaram a lhe arder os olhos. O cheiro lhe causava náuseas. Jéssica estava cansada. Será que ninguém percebia que Jéssica estava cansada? Todos dançavam, se beijavam e riam despreocupados com os pés de Jéssica. Como ele poderia ter gostado desse lugar, dessas pessoas? Fechou a cara. Tomou mais uma dose de pinga, mais outra por Jéssica, que estava trabalhando e não poderia acompanhá-lo, não naquela hora. Jéssica está cansada, Jéssica está cansada. Jéssica estava cansada, repetia ele mentalmente, embriagado, suado, cansado. Olhava ao redor e todas as cores se confundiam na sua cabeça, criando outras novas que o perturbavam mais ainda. As expressões pareciam caretas, o som dos risos alheios não passava de um lamento ou grunhidos desesperados. Precisava tirar Jéssica dali. Não conseguia mais respirar naquele lugar abafado. Sabia que se chegasse perto de Jéssica, só um pouco mais perto, sentiria melhor. E ela também saberia que era hora de ir embora, de deixar aquele lugar para sempre. Passou por alguns casais, fumaças e odores para chegar até ela. Mas não chegava nunca. Alguém sempre empurrava para trás, quase com violência. Mesmo que pedisse licença, daquele jeito tímido e educado, Odair, reunindo forças que vinham diante da indignação, do cansaço de Jéssica, da indiferença dos demais. Não se culpou por não ser educado e bruscamente foi abrindo caminho, imaginando que este trajeto era até a sua felicidade, até uma vida com Jéssica longe daquele lugar, longe daquelas pessoas. Pediria Jéssica em casamento, pediria Jéssica, e agora nada mais importava, porque agora Odair não tinha mais medo. Ele falaria com Jéssica tudo que nunca teve coragem de falar. Odair estendeu os braços para Jéssica, pedindo, doando, recebendo, suplicando por ela, por tocar seus pés. Mas Jéssica estava cansada. Provavelmente seus pés doíam e os pés de Jéssica. Pobre Jéssica, doía tanto que Odair sentiu um estalo
na própria cabeça e não imaginava ser dor dos pés de Jéssica. Era grande a dor dos pés de Jéssica e por um momento Jéssica encarou Odair com aqueles grandes olhos que dessa vez pareceram sentir o que era medo novamente. Odair sentiu seu corpo cair em meio a uma gritaria e pensou sorrindo: não se preocupe, Jéssica, vou massagear os seus pés. Quando sentiu seu perfume inconfundível e pensou estar sonhando ao ver que Jéssica o segurava em seus braços. O velho ia te atacar, gritou alguém, que parecia estar com uma garrafa quebrada na mão, enquanto era segurado por 2 seguranças da casa. Odair não tinha muita certeza, sua vista começava a embaçar. Teve a impressão de ouvir a doce voz de Jéssica falar algum nome feio. Os pés de Jéssica devem estar muito cansados mesmo. Ela não costuma falar palavrões. Odair notou que Jéssica deveria estar muito triste naquele dia ao conseguir focar nos seus olhos e ficou mais preocupado ainda com o cansaço dos seus pés. Jéssica estava transtornada ao ver a respiração ofegante de Odair, voltando seu desespero para balbuciar palavras que não saíam. Odair gesticulava com esforço e apontava para os pés de Jéssica. Jéssica entendeu, tirou os sapatos para alívio de Odair e os entregou em suas mãos. Finalmente Odair respirou, calmo, aliviado. Sorriu para Jéssica, dessa vez sem esconder o sorriso com a mão. Abraçou os sapatos e morreu em paz.